Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula de álgebra nível 2 do POT. Nesse vídeo de agora entraremos na aula de número 15, falaremos um pouquinho de continuidade, né? Não é um assunto tão frequente assim, na verdade nada frequente no nível 2, mas já é interessante a gente ir ganhando essa maturidade para quando a gente chegar no nível 3, pode ser que a gente precise usar alguma ideia dessa para resolver alguma questão. Tá legal? Muito bem. Então, como é que funciona essa ideia de continuidade? Essa ideia de continuidade ela vai se aplicar para a gente aqui a funções, né? Então, o que seria uma função contínua? Para definir rigorosamente o que é uma função contínua, a gente precisa do conceito de limite de uma função. Tá legal? Mas a gente pode ficar com a seguinte ideia na cabeça, que uma função contínua, tá? Assim, muito moralmente falando, né, uma ideia dela é que é uma função cujo gráfico você consegue fazer sem tirar o lápis do papel ou o giz do quadro. Significa que o gráfico não tem, digamos assim, interrupções. Tá legal? Então, por exemplo, exemplos de funções contínuas, tá? Seriam o quê? O principal exemplo que a gente vai estar lidando é polinômios, tá? Então, polinômios são funções contínuas. Na verdade, a gente vai essencialmente só lidar com polinômios. Então, polinômios são funções contínuas. O gráfico de um polinômio você consegue fazer sem tirar o giz do quadro ou o lápis do papel. Mas talvez um exemplo interessante aqui, se a gente vê um exemplo de uma função que não é contínua, tá legal? Então imagina uma função que vem assim toda a vida, tá legal? Mas aí aqui em um dado momento eu paro ela, e aí eu continuo ela aqui de cima, tá? E aí eu continuo ela depois aqui toda a vida. Repara que acontece o seguinte, repara que tem um salto aqui, né? Tá vendo? Para eu desenhar o gráfico dessa função, ó, eu tenho que fazer isso, mas aí aqui eu tenho que parar, tirar o giz do quadro, vir para cá e continuar fazendo o meu desenho. Então, essa função aqui, ela é uma função descontínua, seria um exemplo de uma função descontínua. Muito bem. Então, o que a gente precisa saber, na verdade, sobre funções contínuas, né? Vamos focar mais nas propriedades e em como usá-las para resolver problemas. Então, vou botar aqui assim, a soma, diferença também, e o produto de funções contínuas é ainda uma função contínua. Muito bem. Então essa é uma propriedade que a gente tem que ter em mente. E uma outra propriedade que a gente tem que ter em mente, que talvez seja a propriedade mais importante, tá, de funções contínuas, é a seguinte, que é o teorema do valor intermediário que a gente vai estar chamando ele de TVI. Tá legal? Então, o que diz o teorema do valor intermediário? O teorema do valor intermediário diz o seguinte, imagina que você tem uma função f, tá? Que é uma função contínua. Imagina que você tem uma função f, que é uma função contínua. Vamos supor uma função contínua na reta inteira para simplificar a nossa vida, tá? Agora, imagina que você tenha A e B, com A menor do que B, tá legal? E imagina que você tenha f de A igual a C e f de B igual a D, para algum C para algum D.
Tá legal? Então, a gente pode tentar fazer um esboçozinho do gráfico aqui, só para entender o que está acontecendo. Ó, você tem o gráfico aqui, você tem o ponto A aqui, você tem o ponto B aqui, digamos. Aí imagina que você tem aqui o A indo em C e o B, digamos aqui, indo em D. Tá legal? E aí você tem lá a sua função contínua, que vai vir daqui para cá, e aí ela pode fazer uma coisa assim, não tem interrupção, tá legal? Mas ela começa ali no ponto AC e vai até o ponto BD, né? De alguma maneira, ela vai fazer esse caminho. Agora, o que acontece? O teorema do valor intermediário, ele vai dizer para a gente, ó, que esse intervalo aqui, C e D, tá legal? Que esse intervalo aqui, CD, ele está todo contido na imagem da função. Ou seja, se eu pegar qualquer número aqui dentro desse intervalo, tá? Eu vou encontrar alguém aqui no eixo do x, né? Cuja imagem pela função seja esse camarada aqui, né? Então, para qualquer y aqui nesse intervalo CD, eu vou encontrar um x aqui nesse intervalo AB, tá legal? Tal que o f de x é igual a y. Então, a ideia do teorema do valor intermediário é a seguinte: se uma função contínua assume dois valores, por exemplo, se a função contínua assume o valor 1 e depois assume o valor 3, tá? Então, ela vai ter que assumir qualquer valor entre 1 e 3 para algum x aqui no meio desse intervalo dentro do domínio, tá? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui, né? Para qualquer y entre C e D, onde esse entre aqui eu vou estar querendo considerar as duas possibilidades, C menor que D e C maior que D, tá? Então, existe um x no intervalo AB, tal que o f de x é igual a y. Tá legal? Então, essencialmente, esse aqui é o teorema do valor intermediário. Muito bem. Agora, a gente vai estar também interessado numa versão, num caso particular do teorema do valor intermediário, que pode ser chamado também de teorema de Bolzano, talvez, tá? Também é conhecido como teorema de Bolzano, que afirma o seguinte: se você tem uma função contínua, tá? Então, imagina que A é menor que B, F é contínua, e imagina que o F de A e o F de B têm sinais contrários. Como é que a gente representa ter sinais contrários? A gente diz que o produto é negativo, né? Se o produto é negativo, eles têm sinais contrários. Então, o que vai estar acontecendo aqui, ó? O que vai estar acontecendo aqui? Você está aqui no A, sei lá, digamos que você está aqui num cara negativo, tá? E no B você está aqui num cara positivo. E aí você quer vir daqui para lá. E a sua função é contínua. Então, se você quer vir daqui para cá e a sua função ela é contínua, o que vai acontecer? Em algum momento você vai ter que cruzar o quê? Você vai ter que cruzar o eixo x. E o que significa a função cruzar aqui o eixo x? Significa que a função tem uma raiz aqui no meio, né? Então, isso aqui implica que existe um x no intervalo AB, tal que f de x é igual a zero. Tá legal? Então, a gente vai estar usando com alguma frequência mais essa versão aqui do teorema de Bolzano. Tá legal? Muito bem. Então vamos fazer, para finalizar aqui esse vídeo, vamos fazer um exemplo rápido aqui, só para dar uma ideia, tá?
Então, a ideia aqui vai ser a seguinte. Mostre que... Aqui um exemplo. Mostre que a equação x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 3x menos 8 igual a 0 possui pelo menos uma raiz real. Tá? Muito bem, então qual vai ser a ideia aqui da demonstração? A ideia da demonstração vai ser a seguinte. Isso aqui, ó, define uma função f de x, que é uma função polinomial e, portanto, é uma função contínua. Tá legal? Então, a ideia, se eu quero provar que eu tenho uma raiz real, vai ser tentar apresentar o f de alguém dando positivo e o f de alguém dando negativo. E aí, se eu tenho o f de alguém dando positivo e o f de alguém dando negativo, eu com certeza vou ter alguém no meio que é uma raiz da minha função. Então, eu posso começar aqui com f de 0 para conseguir alguém negativo, né? É bem rapidinho conseguir alguém negativo. F de 0 dá menos 8. Aí eu vou tentar ir pelos inteiros para ver se eu acho alguém que o f dá positivo, né? Então, por exemplo, o f de 1 ó, dá 1, menos 7, menos 6, mais 3, já ficou pequeno, né? Tá? O f de 2 daria 8, menos 28, menos 20, ficou pequeno também. O f de 3 daria 27, menos 63, vai ficar pequeno também, né? Então você precisa tomar um f de alguém grande aí. Mas o ponto é que se você tomar o f de alguém suficientemente grande, o que vai acontecer? Para f muito grande, o x ao cubo ganha do menos 7x ao quadrado, porque ele cresce mais rápido do que o menos 7x ao quadrado. Tá? Então, o f de alguém suficientemente grande é com certeza positivo. Então, eu vou ter o f de alguém positivo, o f do zero é negativo, então isso aqui implica, pelo teorema de Bolzano, o teorema do valor intermediário, que existe uma raiz real para a equação. E você consegue localizar essa raiz, né? Você consegue dizer que essa raiz está entre 0 e esse número suficientemente grande que você pegou. Um número suficientemente grande que é fácil ver que dá para pegar é o 10, né? 10 aqui dá 1.000, menos 700, 300, mais 30, 330, menos 8, 322. Então, o 10 funcionaria, por exemplo. Tá legal? Então, a gente se vê no próximo vídeo.